Olha, o óleo de coco está em todo lugar, não é mesmo? Nas prateleiras do mercado, nos blogs de beleza, naquelas discussões super acaloradas sobre nutrição. Ele virou um item quase que básico em muitas casas. O problema é que a reputação dele é totalmente contraditória. De um lado, tem gente que trata como um superalimento. Do outro, o pessoal olha com uma baita desconfiança. E aí, qual é a verdade por trás disso tudo? Ele é um combustível para o cérebro? Um elixir para a pele? Ou é uma gordura que a gente deveria, na verdade, evitar? Para responder isso, vamos mergulhar nas evidências científicas por trás de cada uma dessas facetas. E vamos começar pela alegação que é, sem dúvida, a mais surpreendente de todas. Ok, vamos fundo nisso aqui. A ideia de que um óleo de cozinha comum poderia lutar contra uma doença neurológica tão devastadora parece até coisa de filme, mas existe sim uma teoria bem intrigante por trás disso. Basicamente, a doença de Alzheimer prejudica a capacidade do cérebro de usar sua principal fonte de energia, que é a glicose. Isso acaba levando à morte das células e àquela perda progressiva de memória e cognição que a gente conhece. E é exatamente aqui que o óleo de coco entra na história. A teoria é mais ou menos a seguinte: o óleo de coco é muito rico em um tipo de gordura que o nosso corpo consegue converter bem rápido em umas moléculas chamadas corpos cetônicos. Num cérebro que já está afetado pelo Alzheimer e tem dificuldade em usar glicose, essas cetonas poderiam funcionar como uma espécie de gerador de reserva, sabe? Dando uma fonte de energia alternativa que é super necessária para as células cerebrais. Esse diagrama aqui ilustra bem a teoria em nível celular. A ideia é que os componentes do óleo de coco não só dariam energia, mas também poderiam agir como guardiões, sabe? Protegendo os neurônios. E como eles fariam isso? Reduzindo a inflamação e a formação daquelas placas de proteína beta-amiloide que são a marca registrada do Alzheimer. E olha, essa teoria não é só especulação, não. Estudos pré-clínicos, feitos principalmente em animais, já mostraram os resultados bem promissores. Como a gente vê aqui na tabela, as pesquisas observaram que o óleo de coco diminuiu a expressão daquela proteína que forma as placas, inibiu umas vias inflamatórias importantes e até melhorou a memória de curto prazo em ratos. É um cenário bem otimista, pelo menos em laboratório. Mas, e esse é um mas gigantesco, a gente precisa ter muita cautela. Os próprios pesquisadores que analisaram esses estudos deixam bem claro: o que funciona em laboratório ou em animais nem sempre se aplica a humanos. Como diz a citação, a ciência ainda precisa de testes clínicos rigorosos em pessoas para confirmar se esses benefícios são reais e, claro, seguros. E é aqui que a nossa história dá uma virada dramática. Vamos sair desse benefício potencial para o cérebro e olhar para o impacto documentado no resto do corpo. E olha, a narrativa muda completamente. Esse slide aqui mostra o paradoxo de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem a esperança de uma gordura que pode combater a inflamação no cérebro. Do outro, a evidência de que essa mesmíssima gordura pode promover uma inflamação no corpo todo, que é a raiz de muitas doenças crônicas. É complicado, né? O principal culpado para essa preocupação toda, esse número aqui, 90%. Pois é, essa é a proporção de gordura saturada no óleo de coco. É uma das mais altas que existe em qualquer alimento. E embora a gente saiba que nem toda gordura saturada é igual, uma concentração tão alta assim com certeza acende um grande alerta vermelho para a saúde do metabolismo. E olha só, um estudo da Unicamp, aqui no Brasil, trouxe dados bem preocupantes. Quando os pesquisadores deram óleo de coco para camundongos, eles não só observaram um ganho de peso maior, mas também resistência à insulina e à leptina, que são justamente os hormônios que controlam o açúcar no sangue e nos dizem para parar de comer. Para piorar, os marcadores de inflamação aumentaram no corpo todo. Então, o ponto central é esse, como resumiu um dos pesquisadores. O consumo a longo prazo pode, de fininho, reprogramar o nosso metabolismo de um jeito que acaba favorecendo a obesidade e outras doenças associadas. É um alerta bem sério contra o consumo sem critério, achando que é um suplemento milagroso. Ufa! Depois dessa tensão toda entre cérebro e corpo, vamos mudar para uma área onde o óleo de coco brilha sem grandes polêmicas: o uso na pele e no cabelo. Aqui a história é bem mais clara e, felizmente, bem mais positiva. O motivo de ele ser tão bom, principalmente para o cabelo, está na sua estrutura molecular. Pensa só, a maioria dos óleos só forma uma capa por fora do fio. Já o óleo de coco tem moléculas pequenas o suficiente para conseguir penetrar na haste do cabelo. Ou seja, ele hidrata e fortalece de dentro para fora. E o melhor é que a aplicação é super simples. Esse tratamento semanal é um jeito fácil de aproveitar esses benefícios. É só aplicar no cabelo seco antes de lavar, deixar agir uns 20 minutinhos para ele penetrar bem e depois lavar normalmente.
O shampoo tira o excesso e o que fica é só maciez e brilho. E para a pele, a versatilidade dele é impressionante. Funciona como um ótimo hidratante para o rosto e para o corpo, principalmente depois do banho com os poros abertos. É também um demaquilante super gentil, ajuda a acalmar lábios rachados e pode até suavizar a aparência de cicatrizes com o tempo. É um verdadeiro coringa da beleza. Certo. Depois de passear por essas 3 histórias tão diferentes, cérebro, corpo e beleza, como é que a gente junta tudo isso? Qual é, afinal, o veredito sobre o óleo de coco? Bom, essa tabela resume tudo perfeitamente. Para a saúde do cérebro, para o Alzheimer, as evidências são promissoras, mas, gente, é tudo muito preliminar. É uma área para ficar de olho, não para sair agindo sem orientação. Como suplemento alimentar, os riscos de ganhar peso e ter problemas metabólicos são bem reais. Então, a moderação é a palavra de ordem. Agora, para pele e cabelo? Ah, aí sim, a evidência é forte e os benefícios são super bem estabelecidos. No fim das contas, essa saga do óleo de coco nos ensina uma lição muito importante sobre bem-estar e nutrição. Raramente o ingrediente vai ser um herói ou um vilão absoluto. O contexto é tudo. A questão não é se o óleo de coco é bom ou ruim, mas sim, para que ele está sendo usado. E essa, com certeza, é uma forma muito mais inteligente de encarar qualquer tendência de saúde que apareça por aí.